galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 5 temas. Quero começar falando de alguns assuntos mais leves sobre o Brasil que deu errado, o Brasil da picanha, para depois falarmos com o homem que realmente manda neste país. E não é o Dilma. O senhor Arthur Lira humilhou o presidente da República para o Brasil. Ele não tem governabilidade nem para aprovar um simples projeto de lei. 257 votos, quiçá uma PEC com 308. E parece que isso é uma realidade. A gente já vinha comentando sobre isso, tanto que, graças a Deus, injustiças não aconteceram. O grande ministro Juscelino, o homem mais lendário da política brasileira, ele segue mais forte do que nunca no desgoverno. Mais do que isso, ele agora ganhou apoio até do mestre do combate à corrupção. Sérgio Fernando Moro passou pano pro ministro. E obviamente temos os vídeos, vamos comentar sobre isso, mais algumas coisas. Além das piadas, tem alguns assuntos bem interessantes que envolvem liberação de emendas por parte do governo para tentar barrar a CPMI. E não é pouca coisa não, estamos falando de 3 bilhões. Meu amigo, tem muita coisa rolando. Quero mostrar para vocês aí as últimas tretas. Depois eu quero falar sobre o MST. O Boulos ontem foi na CNN falar que o que está acontecendo aí contra o pessoal da FNL é perseguição política. Percepção política, perseguição política. Ele falou isso na CNN. Não deu, acho que 1 a 2 horas, a CNN lançou uma nota com as provas, né, de diálogos, imagens, comprovando de boletos bancários, mostrando que tava rolando aí uma parada meio ruim, hein? E o mais sabe como é o bolo, na cara nem fica vermelha. Então tem isso daí, tem mais algumas coisas. A turma aí do Dilma falando que, ó, lá na Bahia, Suzano MST, todo mundo tem que se dar pra conversar. Os dois lados têm que ceder. Olha só, não é o MST que tem que ir embora. E por fim, eu espero que dê tempo, algumas tretas aí bem interessantes no dia de ontem e falar sobre furar bolhas e algumas confusões aí na base do Dilma. Mas vamos lá. Vou falar do Brasil que deu errado. Primeiro, a Folha de São Paulo ontem nos brinda com essa linda notícia. Lula é bom, mas PT precisa se modernizar, diz o biógrafo de Che Guevara. Qual a utilidade dessa notícia? Nenhuma. Mas por que eu trouxe? Só pra gente mostrar e poder registrar toda a parcialidade da imprensa brasileira. Essa é a típica notícia que ela não pode se perder na história. E esse mês, pretendo surpreender vocês com pelo menos 3 boas notícias. Espero que possa dá-las todas na semana que vem. Eu não vou deixar esse tipo de notícia se perder. Não vou deixar, mas vamos lá. No dia de ontem também, o Estadão soltou um editorial que, assim, não é boa, nada contra mesmo. Só um leve questionamento, na verdade uma reflexão. Você vê lá em cima, né? A primeira nota. Lula acerta ao ignorar a lista tríplice. Questão que envolve a PGR, né? Não, eu que vou escolher. Tô nem aí pra NPR. O mesmo Estadão, em 5 de setembro de 2019, ele não criticava Bolsonaro, né, diretamente, mas falava assim, ó, que Bolsonaro escolhe Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Aras, pô, aqui essa manchete nem pegou, tem que pegar, na verdade é o texto, mas eu explico pra vocês. Eles falavam que Bolsonaro quebrava uma tradição de 16 anos. É porque o tweet aparece, eu peguei a manchete tão rápido, não olhei. O tweet aparece, que é o Estadão faz um tweet, né, que redireciona para a matéria e coloca assim, quebrou uma tradição de 16 anos. Mas tudo bem, porque a terceira que é a melhor de todas. A autonomia do Ministério Público Federal está em risco, diz o primeiro lugar da lista tríplice ignorada por Bolsonaro. Em entrevista, o subprocurador-geral Mário Bonsaglia defende que a obrigação de respeitar a lista se torne lei. Sim, não é boa. Eu não vou falar que eu sou a favor nem contra a lista tríplice, porque os nomes que ofereceram para Bolsonaro aí nas últimas vezes é a turma do Moro. Quando era a turma do Moro, até o irmão do Flávio Dino, num passado, já apareceu nas listagens, né? O senhor Nicolau, o procurador. E eu não acho que seria um cara que Bolsonaro sentiria, como posso falar, né, confortável para escolher.
Mas enfim, eu só acho que o Estadão ele muda assim de tom a depender do personagem, conforme o tempo vai passando, ou às vezes só muda de opinião, né? Também todo mundo pode mudar. Mas vamos nessa. Ainda sobre o Brasil que deu errado. A Polícia Federal sobre Lula barra fala de dirigentes de Bolsonaro e até hino da polícia em eventos. Sobrou pra polícia. Não pode tocar o hino da polícia, por que será? Será que fala bem do Brasil? O comando da Polícia Federal no governo do Dilma promoveu mudanças nas cerimônias de posse dos novos superintendentes da corporação. O hino institucional da PF não está sendo tocado nas solenidades e os superintendentes nomeados na gestão Bolsonaro não discursaram quando transmitiram seus cargos. Basicamente foram expulsos. E olha só, como é de costume e consta na instrução normativa, tem uma norma, né? Um costume, tem uma norma. Faz parte de um roteiro mínimo dessas cerimônias o pronunciamento do dirigente que deixa o cargo. Tá? Na instrução normativa, já era um costume, é você dar o direito, no mínimo, o cara fazer um pequeno discurso, agradecer ou falar qualquer coisa. Mas não, é humilhação. Estão sendo escorraçados, chutados para fora, por quê? Porque eles foram indicados durante o governo Bolsonaro. Mas aqui é do bem, viu? Imagina se fosse Bolsonaro fazendo isso. Também costumam falar o novo superintendente e a autoridade de maior hierarquia presente. O encerramento ocorre com a execução do hino da corporação de acordo com a instrução normativa. Mais uma vez, o hino é ato obrigatório nas cerimônias de posse. A Folha apurou que houve uma recomendação para as superintendências não tocarem o hino da corporação nem abrirem a possibilidade de discurso para os dirigentes que estão deixando os cargos. Só que eles fizeram essa recomendação e não alteraram a instrução normativa. Ainda não houve mudança no texto da instrução normativa da Polícia Federal. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que acontece. Esse negócio de direito de fala, liberdade de expressão, não cai bem nessa nova saga da segurança pública. Brasil que tá errado. Exército decide não comemorar aniversário do golpe. Esse negócio aí de celebrar o 31 de março, ó, acabou, viu? Acabou. E a turma do PT já tá trabalhando pela PEC para fazer algumas modificações aí no que diz respeito dos militares. E pra gente falar um pouco de economia e no fim falar do Lira, duas notícias. O mesmo tema. Fila. Zerar a fila. Quando se trata da cultura, da picanha, porque aqui vai para os picanheiros, aqui não é povão. Povão não, aqui é picanheiro. Governo prepara decreto de nova Lei Rouanet para zerar fila de projetos. Já o povo, a turma do INSS, fila do INSS não se resolve do dia para a noite. Mas a da Rouanet sim, porque tem que ter celeridade, tem que respeitar os artistas, principalmente se forem da Globo. Vamos comentar da economia que também está dando errado. E quem diz isso dessa vez não sou eu. Mais uma vez a Folha de São Paulo, que agora está com uma espécie de coluna, que eu acho que as coisas no Brasil estão tão complicadas e os leitores usuais da Folha, como eles são em sua grande parte petistas, eles não conseguem compreender muito bem as coisas, então tem que ser um texto mais simples. Aí a turma da Folha agora eu sou uma espécie de uma coluna que fala de economia de uma forma descomplicada. A manchete é o seguinte: os primeiros 3 meses de Lula 3 está difícil não ser pessimista com os rumos da economia. Tá difícil não ser pessimista, né? Realmente, tá quase impossível, vamos falar assim. Gostei da Simone Tebet, né, apontando assim de boca aberta, meio que dando risada, ó. Esse aqui o cara, viu, que tá destruindo tudo. Mas vamos lá. O governo apenas começou, mas até aqui está com jeito que não vai ser bom. Pelo menos no que da economia. Quem diz é a Folha de São Paulo. Já deve ter... Não é que já virou, não. Se vocês abrirem diversos tweets da Folha de São Paulo, já tem turma da petista falando que virou um jornal bolsonarista. A Folha de São Paulo. Aí depois fala, né? Faz um textão. Eles começam falando, ó, a Simone Tebet junto com a Haddad começaram bem, sabe? Com técnicos preparados, montaram equipe, fizeram isso, aquilo, outro, papapá, tititi. Aí o Haddad tivesse, a Simone Tebet tinha a Lana Landauer, ortodoxa, não tinha essa galera meio malucada na economia. Só que, assim que
quando das nomeações e mesmo um pouco depois, a coisa não parecia tão ruim. Nesse momento aí, né, nomeação, etc., até ali tava ok. Mas aí começaram as falas irresponsáveis do Dilma, líderes do governo e os vacilos da Fazenda, do Haddad. Na verdade, os problemas começaram antes da discussão orçamentária do fim de 2022, PEC do rombo, com a turma que agora está no comando apoiando um aumento de gastos para os próximos anos substancialmente mais elevado do que o necessário para cumprir o proposto durante a campanha. E a campanha, diga-se, já havia sido marcada a retórica populista dos dois lados e etc e tudo mais, como já falamos aqui diversas vezes, na base de todo o equilíbrio macroeconômico, de uma inflação estável, juros moderados, sempre e em todo lugar esteve a chata responsabilidade fiscal. A única coisa que o governo fez foi destruir o mecanismo que forçava um mínimo de responsabilidade, o teto de gastos. O governo entrante lutou antes de assumir para enfraquecê-la. Na verdade, não tem mais. Não tem teto de gasto, não tem nada. Nada. Não sei nem se pode ter pedalado nesse momento, porque não tem mais teto, não tem mais nada. Não estamos falando apenas da retórica para agradar a militância, como as inúmeras falas do Dilma, etc. e tudo mais. Teto este que já foi enfraquecido pelas diversas PECs aprovadas, o governo Bolsonaro, etc. e tudo mais, só que agora não tem mais. Mas o governo atual pouco fez em termos concretos para colocar uma alternativa no lugar. O tal arcabouço fiscal. Ainda temos indicações muito vagas de uma nova regra fiscal e uma reforma tributária. Com isso, o cenário de inflação controlada e juro baixo fica cada vez mais distante. Recentemente, o ministro da Fazenda passou a engrossar esse coro insensato. O Haddad propôs o aumento de impostos sobre exportações, que pouco faz pela restrição orçamentária intratemporal, e usou a discutível medida para publicamente pressionar o Comitê de Política Monetária a cortar os juros na marra. Onde vimos coisa similar acontecer? Na Argentina e na Turquia. Países de inflação galopante. Sim, você não está vendo errado. A Folha de São Paulo está afirmando com todas as letras que a política econômica do Haddad segue os mesmos passos da Argentina e da Turquia. Inflação galopante, 3 dígitos. Em outro flanco de ataque, o Dilma promete usar o BNDES para contrabalancear a política de juros altos do Banco Central. Isso remete ao uso temeroso do banco, que aconteceu no Dilma II, no período da Dilma, caracterizadas por aumento da ineficiência da economia, diminuição na competição, piora distributiva e perda de potência da política monetária. Só perda. Nem vou ler o resto. Obviamente, todos esses sinais podem ser apenas para agradar parte da militância e base de sustentação do governo. O problema é que não sabemos se é só isso. Parece que o buraco é muito mais embaixo. Se há uma probabilidade razoável de que essas promessas são para valer, o risco do país não honrar seus compromissos aumenta. Ou seja, o Brasil quebrou. O Brasil quebrou. Precisamos discutir o que fazer. O país quebrou. Lula quebrou o país. Tá claro. Já falando de recessão, tá falando que a inflação... Olha só, a gente estava comentando... A gente vem no cenário do governo Bolsonaro da inflação sendo revisada para baixo. Agora estamos no cenário onde a inflação vem sendo constantemente revisada para cima e agora começa a fazer comparações com Argentina e Turquia. No cenário onde a imprensa já começa a falar de recessão. Um cenário que o governo não tem governabilidade. Destruiu o teto de gastos, não se esforça por um arcabouço fiscal. E o que vem circulando é a regra anticíclica, que pode aumentar os gastos na crise, é quando já está devendo, vamos dever mais. Só que aí no período de bonança é que o país crescer, aí você economiza mais. Você acha mesmo que o Brasil, que sempre vive em crise, ainda mais na mão do PT, ele vai dar certo? Ele vai ter o período da bonança? Ou a dívida pública vai bater 200%? E aí o Brasil colapso total, assim, cara. Gasolina R$50 o litro.
Ninguém mais anda de carro, virou Venezuela. Julgando pelos primeiros 100 dias, está difícil não ser pessimista com os rumos da economia. Tínhamos comentado a notícia sobre venda de automóveis, que foi o pior resultado para janeiro, não sei quantos meses. Falando de vendas. Agora estamos falando de produção. Indústria automotiva tem a pior produção para fevereiro em 7 anos. A pior. Pior em 7 anos. Quebraram o Brasil. E agora? Lula quebrou o Brasil. Para tentar acalmar o país e mostrar quem manda, o Lira, assim, de forma bem educada, ele humilhou o presidente da República publicamente e mostra que quem manda no país é ele. E olha o que ele disse. O grupo de trabalho da reforma tributária foi instituído. Ela não terá nenhum tipo de preconceito em rediscutir todas as questões, em revisitar todos os interessados. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Então, esse amadurecimento dessas conversas, elas estarão presentes no nosso dia a dia, nas nossas discussões, e a figura da presidência da Câmara... a figura da Câmara, ela é presidência, minha figura. A salvaguarda institucional de um ambiente de conversa sempre de maneira muito transparente. O Lira falou, eu mando, eu sou a salvaguarda, não vai passar nada por cima de mim, pode ficar tranquilo. E esse comunicado, em qual contexto? O empresariado brasileiro está olhando para o que está acontecendo e fala, cara, colapsou, e agora? O cara destruiu a economia foi destruída em 2 meses. Destruíram a economia do Brasil em 2 meses. Estamos em recessão. Já estamos conversando sobre recessão. E agora? Aí vem uma reforma tributária. Vai ter imposto do carbono? Vai destruir qual serviço? Quem que vai ganhar, quem que vai perder? O pessoal começou a ficar preocupado. Todo mundo foi conversar com o Lira, né? Tava na Associação Comercial de São Paulo. Ele falou, irmão, calma, respira. Vamos traduzir. Respira. O que tá aí vai ser discutido. Vai ter tempo para todo mundo conversar. Isso todo mundo, às vezes, também é relativo, né? Depende da força política de determinados grupos. Mas deve ouvir diferentes setores, principalmente a turma que tá aí, né? Óbvio que não vai ficar de fora, os grandes empresários. Assim, no final do dia, ele já deixou claro, esquece qualquer arroba autoritário maluco do PT, não vai passar, não deixaremos, vamos segurar. Além disso, ele fala o seguinte, eu vou dar um tempo. O presidente da Câmara, que diferente do Pacheco, isso é muito diferente, e não tô falando nem porque ele pode abrir um pedido de impeachment, não tem nada a ver com isso. O Lira, ele foi eleito com a maior votação da história do país, para a presidência da Câmara, quase 500 votos. Algo assim, aterrador, isso mostra a força dele. Esse é o período dos últimos anos. O período atual, onde você tem diversas bancadas que não querem ser governistas, mas também não são oposição para valer, tá ali no meio termo, né, na zona cinza, que pode tentar negociar. Passa pelo Lira. A oposição também passa por aí. Então, o cara, ele tem na mão, ele sabe, vota ou não vota, passa e não passa. Ele tem um número, ele tá falando, não passa. O cara tá falando pro país que o governo, ele vai dar um tempo para se estabilizar internamente. Ele tá falando de quem? Briga, Gleisi e Haddad, Haddad Mercadante, algumas farpas e alguns setores aí que deve estar rolando uma coisa ou outra, secretaria, confusão, tudo mais. Tá todo mundo vendo, tá escancarado. Vou dar um tempo. E além disso, não tem base. Não tem base. Nem no Senado. Com o filho lá, né, o seu Pacheco, o pupilo do Lula, não tem base. Com tudo que foi feito, com todo o apoio da Rede Globo, destruindo o país. Eu não sei se eu acho que eu fico feliz, né, de não ter base, porque as ideias que vêm do PT, eu acho que não tem como ajudar o Brasil a ir para lugar nenhum. Mas vamos lá. Vamos falar o fato de não ter base, porque a gente tem que falar do ministro Juscelino, que, convenhamos, a única razão do Juscelino continuar é exatamente porque o governo não tem base.
Sem apoio no parlamento, o Dilma se curva a ministro do União Brasil. No mesmo dia que o Lira disse que o Lula não tem apoio nem para aprovar uma matéria simples na Câmara, o Dilma decidiu não demitir o Juscelino. Com o movimento petista curvou-se à pressão dos caciques do União Brasil. Por quê? Porque precisa dos votos. Só na Câmara são quase 60 deputados. Aí olha essa. Essa manchete aqui é sensacional. Juscelino Filho se explica para Lula que o afaga e decide mantê-lo. A explicação que o Juscelino deu pública, eu não vou trazer aqui porque a gente já comentou sobre todos os problemas. Ele tenta usar alguns mini subterfúgios falando o seguinte: estão me acusando de usar o voo para ir no evento. Mentira. Mentira. A denúncia do Estadão não é essa. A denúncia do Estadão é que ele utilizou um voo com critério urgente, que ele ia na quinta-feira para um evento de uma hora, no dia seguinte trabalhou mais 1h30 e depois ficou livre. E aí ficou rodando, né, zanzando lá pelos eventos. E aí na segunda-feira ele pega o voo de volta para Brasília. Foi isso que foi dito. Então ele vai pegando assim uma coisa ou outra, ele vai distorcendo o que a imprensa comenta para tentar justificar. Ele fala, os meus cavalos estão na minha declaração de imposto de renda. Mas não foi isso que o Estadão denunciou. O Estadão denunciou a falta dos cavalos na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Eu não vou ficar desmentindo o vídeo do Juscelino porque ele é um herói, ele é um guerreiro. E tudo que está acontecendo contra ele é pura perseguição, tá mais do que claro, ele já foi absolvido pelo pai Lula. Se o pai Lula absolveu, ele é santo. E se você falar mal do Juscelino, você simplesmente vai ser preso. Você vai ser preso, você sabe disso. Não fale. Vamos defender o nosso glorioso ministro. A turma do Estadão fez uma matéria, vocês acham fácil aí, onde eles rebatem cada ponto das desculpinhas públicas do Juscelino. Lula decide manter Juscelino e ordena que o ministro reforce a sua defesa. Eu só trouxe essa nota por causa da nota seguinte. Essa fala o seguinte, ó, que pesou a favor as manifestações que ele recebeu do União Brasil, ou seja, se derrubar o Juscelino, vai ficar mais difícil ainda a governabilidade. Por ora, a ordem do governo Dilma é aguardar o desenrolar dos fatos. Mais fatos? O que mais tem que acontecer? Principalmente, olha o que eles querem esperar. O julgamento do Juscelino pela Comissão de Ética da Presidência da República. Que o Lula até já modificou, né? Mexeu nos nomes. Vocês acham, gente, que a Comissão de Ética da Presidência da República vai falar que o Juscelino é culpado? Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar os picanheiros julgarem o Juscelino. Mas vamos voltar. Eu trouxe essa nota porque fala o seguinte, ó, reforce a sua defesa. Brigando com a Globo, quem vem tentando virar uma linha auxiliar do PT? A CNN. Onde é que o Juscelino foi se desculpar? Ministro detalha a CNN explicações que deu a Lula sobre viagens e voos da FAB. Reforça a defesa aí. Ah, beleza. Será que ligou pro João Camargo diretamente, do Grupo Esfera? Foi João Camargo? Ligou pro Rubem Menin direto? Será que o menino tá preocupado com Minha Casa Minha Vida? O que tá acontecendo? É ridículo. Esse é o Brasil. Você vai a notícia dessa sozinha, você fica, pô, não sei o que, mano. Quando você vai juntando, você vê que o Brasil é bem engraçado. Bem engraçado. A turma do Estadão não engoliu. Continua acusando o nosso ministro de diversas coisas. Tudo infundado. Nada é verdade. Ontem, olha que vocês acreditam nisso aqui? Olha que papo mole do Estadão. Troca-troca. Fazendo troca-troca agora. Só que nos cargos. Não vai pensar coisa errada. Juscelino empregou nos Correios apadrinhado de senador que empregou o Gasparzinho. Você lembra do Gasparzinho de ontem? Funcionário fantasma? Aí o Estadão fala, de forma bem resumida, a nota é maior que isso, mas aqui já dá para entender. O Juscelino deu uma das diretorias dos Correios, empresa que é vinculada à pasta dele, a um apadrinhado do senador o Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, e seu compadre. O Everton, por sua vez, empregou no Senado o sócio do Aras do ministro, o Gasparzinho. O Estadão revelou que o sócio do Aras é funcionário fantasma no gabinete da liderança do PDT no Senado. O advogado José Horício Aguiar de Vasconcelos Júnior
foi indicado para a função de diretor administrativo dos Correios pelo Ministério das Comunicações. O nome dele foi aprovado pelo Conselho de Administração dos Correios em 3 de fevereiro e o salário, R$ 40.600. R$ 40.600. Porém, até o momento, o currículo dele não aparece no site dos Correios. Rapaz, mas como eu queria ser amigo do Juscelino, viu? Tem uns meninos bons, rapaz. Antena da Bahia. Trabalhando na comunicação, fazer uns memes. R$ 40.600. Em resposta, o senador Everton afirmou que não houve troca-troca. Não tem troca-troca, não houve troca de interesse na nomeação do Gasparzinho e do Rorício. Ressalto que não é correto colocar a nomeação do José Rorício como na minha cota, visto que a escolha do nome obedeceu a critérios técnicos e foi aprovada pelo Conselho de Administração dos Correios. Nossa, com certeza o Conselho iria barrar esse nome, se ele não fosse bom, né? Com certeza. Mas o senador também afirma que Gasparzinho trabalha com ele desde 2020 e que não é fantasma. Não é. Rapaz, é inacreditável. É inacreditável. A imprensa... Olha, gente, olha as palavras que o Sakamoto está utilizando na manchete. Lula trocou a depuração da corrupção pela governabilidade. O Sakamoto está falando que existe corrupção, o Lula depurou, ou seja, varreu do cenário, em troca, em prol da governabilidade. Aí você vai ao texto. A fala completa do Sakamoto, entre aspas, ó. Muitas pessoas no Partido dos Trabalhadores, a própria presidente do partido, a Gleisi, tinham apontado que a saída para isso era o ministro se licenciar para poder se defender fora do governo e voltar depois que o caso estivesse encerrado. Claro que ele não voltaria por uma razão simples. Tem prova demais contra ele. O colunista do UOL afirmou que o presidente da República manteve Juscelino no cargo porque seria a forma de manter a União Brasil em sua base de apoio. Muita gente defende esse ponto de vista de que não dá para governar sem engolir sapos. O problema é que o sapo que está sendo engolido aqui não é só do presidente. Existe um país engolindo um sapo chamado Juscelino. O brasileiro tem que ver o que está acontecendo e bater palmas. O que precisa acontecer para um ministro ser demitido? Quanto tempo eu estou falando desse cidadão para vocês? Sérgio Moro nunca combateu a corrupção. Essa é uma das maiores mentiras já contadas na história do Brasil. Isso aqui foi no Pânico ontem. Olha o que o Morgado pergunta e olha a resposta do Moro. Saber do senhor a respeito dos ministros. Você sabe, foi o meu ministro. Eu já derrubei vários ministros por pressão. O Weintraub aí foi um desses que me pressionaram. A gente não tem compromisso com isso aí. Queria saber do senhor agora, do Nine aí, tá certo? Tem um ministro lá, tem 2 ministros aí que é do seu partido, tá dando problema. Queria saber do senhor, se o senhor vai pressionar, como o Deltan fez. O ministro aí, né, a gente sabe que teve benefícios aí, tá certo, das comunicações. O senhor vai pressionar ou o partido não deixa você tocar no assunto? Porque o seu partido saiu em defesa aí do ministro da Comunicações. Tá certo? Queria saber a sua opinião a respeito desses 2 ministros do seu partido. Tá certo? Tá ok? Olha, o que acontece? O União Brasil é um partido grande, um partido que hoje ele tem uma certa divisão entre parte do partido que quer apoiar o governo Lula e parte do partido que quer fazer oposição. A cúpula do partido tem deixado os parlamentares à vontade para seguir uma linha ou outra, ou seja, preservar a independência. Eu estou, presidente, na oposição. Sim. Na oposição ao governo Lula. Então eu não tenho relação
né, com essas indicações, essas questões têm que ser levadas ao presidente da República. Ele que escolheu os ministros, ele que tem que resolver essa situação. Mas o senhor vai pressionar para derrubar? Porque tem indícios claros de que onde tem fumaça, o senhor sabe muito bem que tem fogo. Vai pressionar, que nem o Deltan tá falando, e aí, vai tirar esse aí ou vai deixar esse cara aí? Essa é uma questão que compete ao presidente definir. Eu sou oposição a esse governo. Essa é a minha linha clara. Então, eu não tenho relação a essa composição lá dentro do governo. Ô, Sérgio, e a gente... Ele não tem, gente. Ele não tem. Ele é senador, ele não pode convocar um ministro para prestar esclarecimento, ele não pode dar entrevista, ele não pode propor projetos, né? Usar o caso para mostrar que não, olha só, precisamos modificar a lei para impedir esse tipo de ações por parte de entes. Né? Inacreditável. O cara passou pano. E tem gente na direita que compartilha. Esse cara, além de perseguir toda a perseguição que a direita sofreu, que foi ali no ano de 2020, foi por causa desse cidadão. Vocês aí estão insatisfeitos com diversas coisas ligadas ao judiciário, é culpa desse cara. Parece que vocês esqueceram o que foi a cena do Moro, o que foi que ele acusou de Bolsonaro, as mensagens que ele divulgou na época. Mas ele mudou. Agora ele é base do Lula. É isso que ele se tornou, né? Que é a União Brasil. Não consegue nem criticar um deputado do partido dele. Isso porque ele é senador. Um senador não tem as mesmas questões de filiação. De necessidade de filiação. Não é necessidade de filiação. Assim, tá num partido. Fidelidade partidária é diferente. A fidelidade partidária para o deputado é muito mais impactante. O deputado ele fica muito limitado nas suas atividades, etc e tudo mais. O senador, para não ter fidelidade, mudar de partido e ir para outro lugar, é simples. Esse cara é uma piada. Esse cara é base do Lula. As propostas desse cara apenas é para algum grupo de interesse que não tem nenhum brasileiro no meio. Se tiver algum brasileiro que não gosta do Brasil. Acordem pra esse cara. Olha aí, ó. Defende aí o Moro. Defende aí o herói do combate à corrupção que passa pano pro Juscelino. No dia 2, o Noblar tinha escrito o seguinte: Lula prometeu não tolerar desvios de conduta que cumpra a palavra. Lembremos, ao assumir a presidência da República, Lula aconselhou seus ministros a se cuidarem, porque ele não toleraria desvios de conduta. Cumpra a palavra. Ele não cumpriu, Noblar. Hoje é dia 7 de março, passados aí apenas 5 dias. Você tá vendo, né? É o suco de hipocrisia. Ninguém vai pedir a cabeça do ministro. Com certeza, eu acho que a gente vai parar de falar do ministro nos próximos dias, porque simplesmente vai parar, porque a imprensa vai passar pano. A imprensa vai passar pano, a imprensa é pró-Lula, ainda que esteja fazendo uma crítica ou outra. Lula promete diálogo com partidos antes de enviar projetos ao Congresso. Por quê? Porque ele não tem base. Ele quer conversar antes sobre as para tentar explicar o lado do governo, com certeza também, né? Falar, a gente pode ver por aqui, por lá, papapá. Vamos deixar passar, vamos aprovar aqui os projetos. Está numa crise de governabilidade. E nesse processo as coisas ainda podem ficar piores, pelo menos é o que dá a entender quando a gente olha o que está acontecendo, se acontecer uma CPMI. Que você vê, ó, se o Brasil tivesse de boa, se o desgoverno não tivesse nada a esconder, será que veríamos uma notícia como essa? Planalto ameaça não pagar emendas a quem assinou a CPMI do 8 de janeiro? O governo federal tem dito a deputados que somente vai pagar cerca de 13 milhões em emendas individuais em 2023 aos parlamentares que não endossarem a investigação. Na semana passada, interlocutores do governo federal procuraram alguns parlamentares que assinaram o pedido de CPMI e afirmaram que somente vão garantir o pagamento das emendas no final do ano, caso eles demonstrem provas de fidelidade ao governo federal. Uma das provas é a retirada de assinaturas da CPMI. Outra nota. Depois dessa primeira denúncia, o antagonista foi atrás. Deputado disse que o governo Lula ofereceu 60 milhões para parlamentares esvaziarem a CPMI.
60 milhões. O deputado Biratan Sanderson foi ao Twitter ao afirmar que o governo Lula ofereceu 60 milhões em emendas tipo RP2 para a turma tirar as assinaturas. O antagonista apurou que essa oferta foi feita a um deputado do MDB, partido que compõe a base de sustentação do governo federal. Com o fim do orçamento secreto, o governo federal tem cooptado novos aliados por meio das emendas RP2, verba já prevista no orçamento dos ministérios. Como mostramos, esse mecanismo foi uma forma de substituir as emendas de relator geral que foram proibidas pelo Supremo, as RP9. Acho que o Brasil já quebrou, né? E o Dilma tá com medo de algumas coisas. Nesse meio tempo, saiu essa nota, eu fico assim me questionando até que ponto é verídica mesmo. Parece muito bom para ser verdade, mas diz que o Orlando Silva, do PCdoB, está gradativamente perdendo apoio de setores do governo, judiciário e até do legislativo para aprovar o PL das fake news. O governo afirma que a matéria é controversa em assuntos como publicidade e remuneração. Há quem diga que o projeto não resolva o problema da desinformação no judiciário. Tem algumas preocupações aí, né? Não quer que se repita o dia 8. E eles estão pensando aí também nas propostas que querem caminhar. No legislativo, a principal resistência vem de bolsonaristas e nas bancadas ruralista e evangélica. O presidente da casa, o Lira, é um dos poucos ligados a esses grupos que apoia publicamente o projeto. Vamos observar para que lado isso vai. Voltando ao Lira, tem uma coisa que eu comentei com vocês recentemente, mas que não estava passando na minha cabeça. Até conversar com um amigo, e ele me lembrar de algumas coisas, eu falei, rapaz, faz sentido. Lira diz que federação entre PP e União Brasil é etapa para a fusão entre os dois partidos. Mais do que isso, o Lira falou que em poucos anos, possivelmente teremos 6 ou 7 partidos. Ano passado eu fiz alguns vídeos, chegou a ser uma espécie de série de vídeos. Eu comentava sobre algumas coisas que vinham acontecendo ao longo da história do Brasil e como algumas decisões criaram esse cenário que a gente vê hoje, que não é apenas um presidencialismo de coalizão. Talvez seria um caciquismo de coalizão. Porque você tem um presidente da República e você tem cada vez mais caciques. Porque cada vez você tem menos partidos, logo o poder começa a se concentrar na mão de algumas pessoas. Você tem um Kassab no PSD, que manda muito. Aí você tem um Lira, o Ciro Nogueira no PP. Você tem lá o Marcos Pereira no Republicanos. Você tem o Baleia Rossi no MDB, o Temer. Então, ali, alguns nomes bem claros, sabe? Essa aqui é a turma que manda. Em paralelo, por que eu falava isso? O Brasil tinha criado a cláusula de barreira que a cada eleição que ia passando, as legendas tinham que conseguir eleger uma quantidade X de deputados, isso, aquilo outro, de votos, para conseguir ter acessos ao fundo eleitoral, fundo partidário. No Brasil, você bancar um partido nacionalmente com aluguel de casa, né, escritório, funcionário, papel, isso é caro. Tem que vir de algum lugar. Proibiram as doações privadas. Aí ficou meio assim. Agora são, né, vem do fundão, vem público, etc. Meio que você resolve um problema. Só que para ter acesso, você tem que passar da cláusula de barreira. E para passar da cláusula de barreira é meio difícil. Então, você começa a gerar um cenário que uma coisa vai retroalimentando a outra e cada vez mais os partidos vão diminuindo, a quantidade de partidos vai diminuindo e o dinheiro vai se concentrando. E quanto mais dinheiro um partido tem, mais fácil é para esse partido eleger mais pessoas. O dinheiro faz uma diferença absurda na época da campanha. O cara fazer uma campanha grande, poder viajar, ter estrutura, ter gente para panfletar junto com ele. Você sabe como são as coisas. Então você cria 2 projetos de lei em paralelo que acabam por empoderar partidos, líderes partidários. Muito mais poder do que até um deputado em si, um senador em si. E aí que está o ponto. Ano passado, essas ideias que vêm do FHC é um dos principais pais dessas ideias que brotaram no Brasil, elas vêm, né, na sequência, vamos falar assim, né, vêm assim, carregadas pela ideia do semipresidencialismo. Você cria um sistema que fica melhor, porque você fazer um semipresidencialismo com 30 partidos na Câmara, você conseguir obter uma unidade é meio difícil.
Qual é o interesse final? 2 grandes partidos. Tipo como é nos Estados Unidos. 2 grandes partidos. 2 pessoas muito poderosas discutem entre si e resolvem o Brasil. O PP se unir com a União Brasil gera essa direção. O Lira faz, está se juntando até já pensando no futuro. É uma etapa antes da fusão dos partidos. Mas vai ter um partido com 115 deputados. Imagina isso no sistema atual, imagina isso num sistema semipresidencialista. Olha a postura do Lira na reunião. O cara já age como semi-presidente. Então, essa união, pode notar, o assunto semi-presidencialismo, ele não acabou. Teve grupo de trabalho, apresentaram um projeto. Quando menos se esperar, ele vai pintar no ar. Anota. Vamos ver se o Brasil, a turma não vai tentar emplacar o semi-presidencialismo. E o Lira também bateu o martelo falando que até quarta-feira as comissões estarão decididas. E vamos ver como é o que cada um vai ficar, né? Quem vai ficar com o quê. Enfim. Vamos falar aqui sobre o MST rapidinho. A turma do bastidor mostra uma coisa que eu acho que não tem como ser diferente. Fala que o Lula não tá com paciência com o MST. E ele já avisou os auxiliares que quer ter uma conversa com o Paulo Teixeira. A irritação do Lula é menos pela invasão. Ele não tá chateado com a invasão. E mais pelo momento. Pô, velho, não era agora não. Invadiu lá na frente. Agora. Poxa, estão tentando construir uma base. É logo que agora vai invadir. Invade depois. Lula foi avisado por sua articulação política de que há um movimento ainda pequeno e restrito à oposição no Congresso para rejeitar parte da MP que reformou o Ministério da Agricultura. A gente também já comentou bastante sobre isso, né? Estão satisfeitos que a Conab e outras coisas ficaram com o Paulo Teixeira e não com o Fávaro, que é mais próximo dos ruralistas. Aí veja, só haverá diálogo se os dois cederem. O MST invade e quem tem que ceder é a Suzano. Paulo Teixeira afirmou que marcou a reunião, né? Quarta agora. Só haverá diálogo se os dois cederem, disse ele na CNN. Não precisa falar mais nada, né? CNN aí tá demais. Levou até o Boulos para falar que cheira a perseguição política. Em entrevista, o deputado falou também sobre a base do Dilma e a possibilidade de concorrer à prefeitura em 2024. Parece que já virou o candidato do João Camargo. João Camargo e do Rubens Menin, Guilherme Boulos. Quem diria, hein? Quem diria? E parece que esse próximo prefeito aí, inclusive, vai ter que decidir algumas coisas sobre o plano piloto, que é para qual lado a cidade cresce. Quem tem construtora, rapaz, pode sair bem ou mal da fita, né, no resultado final. Mas enfim. Aí o Boulos diz que tem cheiro de perseguição política. Eu acho que o Boulos, ele precisa, sabe, tirar a meleca do nariz. Eu acho que ele não tá conseguindo respirar direito. Ele deve estar usando o nariz dele muito mal. Ele deve estar começando muito próximo do Otaviano Guedes, boca de bueiro. Só sente um gosto ruim, sabe? Ele perdeu a capacidade do olfato. Porque o Caio Junqueira traz com exclusividade extratos bancários e conversas pelo WhatsApp que detalham as extorsões feitas por Rainha Júnior, que segundo o Boulos é perseguição política. Não tem provas, é golpe. Golpe! Relatório da Polícia Civil do Estado de São Paulo revela como lideranças da Frente Nacional de Lutas, dentre elas o José Rainha, praticaram extorsão contra produtores de terras invadidas na região de Presidente Prudente. A maior parte de vítimas é formada por arrendatários que realizam pagamentos para lideranças da FNL após coação. Além de Rainha, a polícia afirma que Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, conhecido como Cal, também praticavam extorsão. Provas apontam com segurança para o fato de que José Rainha deu início às tratativas com as vítimas a fim de receber, mediante indevida e ilícita exigência, vantagem econômica sob pena de não possibilitar a eles a colheita de sua lavoura. Não vai poder colher. Luciano encabeçou o desenrolar das negociações espúrias e, ao final, escalou Cal para a função de receber o dinheiro extorquido, continuou o relatório policial. O advogado do Rainha, Luciano, disse à CNN que ele desconhece os motivos legais da decretação da prisão preventiva. É golpe? Os caras não fizeram nada, são inocentes?
Conversas gravadas. O relatório da polícia foi baseado em depoimentos, interceptações telefônicas, áudios frutos de gravações ambientais. Uma das conversas gravadas aponta uma militante do FNL relatando a outro integrante que José Rainha pedia recursos para não invadir propriedades. E uma vez invadida, para desocupar a terra. Em outra conversa, outro líder de movimento, Luciano, orienta um assentado com poder de mando naquela propriedade invadida a não permitir que B ingresse para colher sua lavoura, dizendo: você não deixa ela entrar não, só vai entrar se nós conversar. Aí a matéria coloca alguns boletos. Eu não vou trazer a matéria inteira porque já deu para ver que não são acusações infundadas, né? O relatório, é áudio, é extrato bancário, tá aí, ó. Outro produtor que efetivou pagamentos, as extorsões, foi o HP, administrador de um hospital em Barretos e que atua também no ramo da agropecuária. Veja os comprovantes de HP apontando como favorecido Luciano Lima, da FNL. Isso aqui, ó, Luciano de Lima, R$5.000. E a turma tá me falando perseguição política. A cara não fica nem vermelha. Nem vermelha. A mesma turma aí do Boulos, a da picanha, segue calada. Brasil adota silêncio sobre crimes do regime de Ortega na Nicarágua. A Catanhede, que falou que a democracia ia vencer, isso aqui é a democracia que ela defende. É esse tipo de silêncio. Ela fez o L. Brasil não pode abandonar as vítimas de Ortega. Elas precisam de nós. É mesmo? Porque você fez o L. Porque ela fez o L. Aí veja. Agora vão começar a ficar interessantes. O Sam Pancha coloca ali, ele compartilha a notícia do Jamil Chad, que fala que o governo não aceita participar da declaração de 55 países contra o Ortega. E aí eu aumentei aqui o texto do Sam Pancha, ele fala, ó: lembro que um dia eu postei durante as eleições uma carta de apoio do ditador da Nicarágua ao então candidato Lula. E fui abordado na DM por um jornalista de um dos maiores veículos de comunicação do país, me perguntando qual era a relevância daquela postagem. Quase foi cancelado, quase foi perseguido, mas ele deve ver, é o Sam, verificadinho do Metrópolis. Esse daqui a gente não vai perseguir porque ele não é bolsonarista. Mas a quantidade de apoiadores de Bolsonaro que foram perseguidos, inclusive judicialmente... Gemeu aqui, parecendo que alguém estava me ligando. A quantidade de pessoas que apoiaram Bolsonaro, que compartilharam notícias sobre Lula em Nicarágua, e que tiveram problemas, na justiça, rapaz, não tá no gibi. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais. O que é que eu tô batendo na tecla pra vocês? E eu gosto de bater na tecla. E como diz, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não é o pau, Pelo amor de Deus. A gente mostra a cobra morta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui a cobra. Tô falando pra vocês que a massa do Dilma, ela tá rachada. Eu falei, ó, gente, a coisa não tá boa. Trouxe pra vocês aquele texto do Andrew Quiribico, algo assim, que é o analista mais à esquerda, Ele falou, acho que tá aqui rolando um movimento no Brasil que a turma tá criando um cenário que o Lula faz um xadrez 5D para impedir que o resto de base que ele ainda tem, continue coesa. E a turma não critique ele, porque ele traiu o movimento. A turma deixou claro. Aí veja, mais notícias. E até algo que me envolve. Virei um alvo de polêmicas no dia de ontem. Mas vamos por parte. A Folha de São Paulo solta a seguinte nota. Membro do PT compara Maduro e Ortega a Bolsonaro e causa mal-estar na sigla. Será que o problema foi esse? Que ele comparou a Bolsonaro? Será que esse é o problema? Aí o Sam Pancha coloca aqui uma fala. Romênio Pereira criticou o correligionário, ele não é membro da executiva do PT, portanto fala por si. Acho deselegante, desrespeitoso, com várias lideranças mundiais, são opiniões irrelevantes. Foi um erro? Não pode criticar nem o Ortega nem o Maduro? Aí o Sam Pancha falou o seguinte, ó: um membro do PT chamou corretamente ditaduras de ditaduras, sofreu tanto assédio que apagou a postagem. Para completar, um secretário do partido criticou ele online para a Folha de São Paulo. E tem gente que jura que esse partido é a personificação da democracia.
A perseguição e o cancelamento na esquerda, assim, tá demais. Você não pode dar um passo fora da linha que a turma vai assim, ó, e vai pra te destruir. Aí veja, essa é a nota. Membro do PT compara Maduro e Ortega a Bolsonaro e causa mal-estar. Declarações recentes de Alberto Cantalice, membro do Diretório Nacional do PT e diretor da Fundação Perseu Abramo, os intelectuais do PT, causaram mal-estar ao tocar em uma das pedras no sapato da legenda, a relação com ditaduras em vigor na América Latina. Cantalice publicou na noite de domingo mensagens no Twitter nas quais afirma que os regimes como o de Cuba, Venezuela e Nicarágua são ditaduras. Meu Deus! Ele falou o óbvio, contrariando a linha histórica da sigla que os descreve como governos democráticos. Em uma das publicações, ele diz que todos os líderes latino-americanos, com exceção do Dilma, do Boric, do López Obrador, do Petro e do Fernandes, tirando esses 5, todos os outros são protoditadores, aprendizes autoritários, uns caras bem ruins. Em outra, afirma que Daniel Ortega da Nicarágua enxovalha a esquerda latino-americana. Membros da militância do PT reagiram às falas nas redes sociais. A Folha, Cantalice reafirmou suas posições. Ele, Maduro e Ortega, eles, né, são uma espécie de aprendizes de ditadores, como é Bolsonaro. Vejo semelhanças. O sistema implementado na Nicarágua e Venezuela é liberal? Falta transparência? Não posso dizer que Bolsonaro é autoritário e dizer que outros são democráticos se eles têm o mesmo método de atuação. Mesmo método. Horas após as publicações, ele apagou as mensagens que criticavam Cuba e chamavam líderes de M. Questionado, ele afirma que Cuba tem uma questão histórica, o bloqueio americano, aí já começou a mudar de assunto. Tomou a comida de rabo do PT. O petista também criticou Stalin. Meu Deus do céu. Stalin é um cancro da humanidade, destruidor de uma sociedade justa e igualitária, corrompeu o marxismo e o leninismo e ficou para a história como um coveiro da sociedade livre. Cantalice reitera que suas posições são pessoais, não representam o partido. O PT tem relações históricas com esses regimes, talvez por isso algumas pessoas se sintam intimidadas a falar. Não pode falar, senão o PT persegue. Aí fala do Romênio Pereira, né, que falou que é deselegante. É deselegante, desrespeitoso, com várias lideranças. Agora, falar de Bolsonaro, aí pode xingar, aí pode vilipendiar, aí pode jogar bola com a cabeça, pode falar até da filha pequena dele, criança, aí vale tudo. Aí não é desrespeito. Mas passar pano pra ditador, o PT gosta, né? Pelo menos o Romênio Pereira. São opiniões irrelevantes. O historiador Walter Pomar, responsável pela área de relações internacionais da Fundação Perseu Abramo, também o criticou. Precisa continuar? Nem precisa. Olha as brigas internas, com os rumos que o partido meio que vem tomando. Em paralelo a isso, eu tô falando pra vocês que tem uma turma que meio que acordou assim, viu que o PT traiu o movimento. Aí eu tô aqui, né? Assim, as tretas já tinham rolado ao longo do dia, eu tinha acompanhado desde quando eu acordei. E aí, quando eu tava gravando, eis que de repente eu olho pro lado do Twitter, o que é que estava acontecendo? Lá tava meu nome, no Trending Topics. Eu falei, tá, poxa, velho. Tá lá o Kim Paim, Dilma, insuportável, e Ciro Gomes. O que é que tá acontecendo? Sinto o drama. Antônio Neto, sabe quem é esse cidadão? Presidente do PDT de São Paulo. Presidente do PDT de São Paulo. O cara escreveu uma thread pra falar de mim. Kim Paim defendeu isso? Negacionismo? Atacou sistematicamente a democracia brasileira. É um entreguista com verniz ufanista reacionário. Apoiou as maiores insanidades do déspota que está em Miami e não agrega absolutamente nada no debate. Só faltou falar do meu bigode. Não tem nada a ver com sectarismo, mas com princípios, valores e coerência. Pessoas como Kim Paim não cabem em espaços democráticos, pois corroem os alicerces democráticos que são união, inclusão e respeito. Tem muita gente boa que não está na bolha para ser ouvida. Ele com certeza não é uma das pessoas. Não o escutem. Não o escutem. Vocês estão trazendo para a bolha a pessoa errada. Não dá para ver pessoas como Eduardo Moreira,
Elia Jabbour, Wallace Moreira sendo alvos por causa de divergências dentro da democracia, né? Picanheiros que estão apontando que o Dilma os traiu e estão sendo alvos de críticas, questionando a influência dos americanos nas decisões do desgoverno, da União Europeia, do Jorge Soros, e acham normal abrir diálogo com gente como Kim Paim. É um contrassenso e uma contradição. Kim Paim não foi alienado. Ele foi e é um alienador e opressor. Rapaz, construir um condomínio na cabeça do Antônio Neto, viu? Sabe o que aconteceu, gente? Uma turma que se classifica, segundo eles, como nacionalista, trabalhista, ou alguns deles até ligados ao próprio PDT. Tinha um membro da executiva, não sei se chega a ser da executiva nacional do PDT, mas é um cara influente no PDT. Eles abriram Spaces no Twitter e me chamaram. E eu falei, eu vou comentar, não vou xingar ninguém, eu sou um cara educado. Pela reação da esquerda, como você acha que foi minha participação? Só, gente, eu não fui lá pra fazer uma defesa fervorosa de Bolsonaro, não fui lá pra fazer um ataque sistemático ao Lula. Eu fui lá pra falar que eu acho que é importante que as pessoas prestem atenção no que vem sendo debatido, que as pessoas prestem atenção no imposto de carbono da reforma tributária, que prestem atenção nessa agenda SG que vem avançando de forma avassaladora no governo, que prestem atenção na influência internacional, na tomada de decisões, na indicação de pessoas para diversos cargos. Em determinado momento me perguntaram assim, cara, o que é que você acha que pode ser feito meio que para unir o país? Eu falei, cara, eu não tenho solução para unir o país. Mas eu acho o seguinte, uma coisa que pode ajudar, e que eu acho que é um dos grandes problemas, é o seguinte, a turma da direita é bondosa demais. Meu Deus do céu. A turma da direita não é a mãe, né? Porque é uma tia, a tia do Zap, é o tio do churrasco. Aí eu falei com ele assim, a turma da direita vai sendo tão perseguida, perseguem tanto, que qualquer graduzinho passou a mão na cabeça, tratou bem, cara, a direita vai conversar com você. Vai conversar de forma civilizada. Só que isso não acontece. Aí eu falei isso, né? Falta tratar as pessoas com respeito. Olha o que acontece no dia seguinte. Eles vão lá e provam o meu ponto. Não era intencional, né? Mas eu acho que eu provei que eu falei que eu acho assim, acho que a turma passa dos limites, né? Na perseguição. Além desse tipo de comentário, aí veio outro comentário aqui, ó. Uma lista de geopolítica da esquerda. Assim destruirão o PDT nacional, o legado de Vargas, o nacionalismo, o desenvolvimentismo, o nacionalismo sério, a herança de José Bonifácio, a boa política, as perspectivas real de união nacional e pacificação. As alegações de lulismo, petismo são aberrações derivadas da própria blá blá blá. E depois me coloca como um braço do Carlos Bolsonaro. Porque eu expus minhas ideias, não xinguei ninguém, ninguém me xingou. Eu acho que eles viram que eu não sou o bicho papão que eles tanto pintam. Será que a base do Dilma está com medo? Será que a base do Dilma está rachada? Tô achando que, sabe? Já brincou aquele joguinho que tem tipo assim, tem uns palitinhos e uma torre, você vai tirando um palitinho aqui, um palitinho cá, papai, 3 por andar, e aí quem derrubar a torre perde o jogo. Eu acho que assim, se assoprar a torre cai. É o que tá parecendo, né? A turma tá com medo do diálogo, gente. Será que furamos a bolha dessa vez? A Bruna Frascola, ela é bem mais à direita, escreve até na Gazeta do Povo. Fala o seguinte, ó, mas se aproximar de membros extraoficiais do MBL pode. Vale lembrar que um membro extraoficial do MBL se infiltrou no bolsonarismo, ajudou a criminalizá-lo e caguetou todo mundo. Eu tô falando do Luciano Ayan, né? Aí você vê a repercussão do simples comentário. A Paula Schmidt é uma jornalista aí que muita da direita gosta dela. Ela se define como esquerda e na eleição escreveu um texto do porquê ela vota em Bolsonaro. Aí ela fala, eu voto em Bolsonaro porque eu sou de esquerda. E ela fala que Bolsonaro veio com o marco legal do saneamento, que é esgoto, que é pauta da esquerda, que Bolsonaro criou o maior programa de distribuição de renda que era o Auxílio Brasil, que é uma pauta de esquerda. E aí vai listando várias coisas que na cabeça dela é ser de esquerda, mas que assim, cara, tem nada a ver com ser de esquerda, é apenas
tentar ajudar o brasileiro, tentar colocar o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Coisa básica. E aí você vai vendo, ó, que show isso aqui. Ela fala, pô, ideologia diferente, né? Conseguindo conversar, buscando em comum. Estou mais fã do Kim, etc, tudo mais. Me chamaram, fui. Num ambiente que não era da direita, fui, conversei e a gente tá indo. Não pensa o que eu fiz ou deixei de fazer. Olha a repercussão. Tem inúmeros comentários, gente me xingando, falando que não pode dialogar comigo nem nada. Imagina o temor da esquerda que as pessoas que apoiam o Dilma escutem o outro lado. Olha o medo. Elas podem escutar o que ele tem para falar e talvez ele vá convencer. Será que se essas pessoas estivessem convictas que o que elas defendem é melhor para o Brasil, elas teriam todo esse medo? Que o que elas defendem realmente é certo, que é verdadeiro e tudo mais? Acho que a base do Dilma tá meio fraca. Eu acho. Pepe Escobar. Tô falando desse cara pra vocês tem uns dias. Ele reapareceu. Aí ele fala o seguinte, ó. Jeffrey Sachs, um dos saqueadores da Rússia nos anos 90. Se vocês pesquisarem sobre Jeffrey Sachs, nessa, sei lá, né, redemocratização da Rússia, não chamar, nesse período que sai da União Soviética, que faz essa transição, os países, o Sachs ajudou no projeto, né? Segundo o Pepe, é um saqueador, mas enfim. Aí ele fala aí algumas coisas, etc, tudo mais, e fala que ele é um porta-voz da facção razoável da plutocracia ocidental, do imperialismo americano. Sabe quem é o Jeffrey Sachs? É o cara que o Haddad se encontrou no dia 3 de janeiro. Depois de receber Scioli, o Haddad vai almoçar com o renomado economista americano Jeffrey Sachs. O mesmo Sachs que também se encontrou com o Camilo Santana, que é amigo do Jorge Soros. O mesmo Sachs que em 2022 veio só para se encontrar com o Lula. O mesmo, não Jeffrey Sachs, né? Mas, voltando aqui pro Pepe Escobar. O Pepe Escobar que tá falando do Jeffrey Sachs, isso aqui é um perfil de esquerda. Acho que mundo contemporâneo, desses blogueiros que tem na esquerda, blogueiros de escrita. Em sua participação neste programa da RT, Pepe Escobar fez questão de difamar o Brasil. Sabe por que ele difamou, na visão do picanheiro? Baseado em mentiras e chavões do glossário da extrema-direita global Steve Bannon, Jorge Soros, globalismo. Ele falou no programa internacional, esquece o Brasil, perdeu o Lula nesse momento, assim, é carta fora do baralho. BRICS, né? O B do BRICS, esquece, tá fora. Tá lá, tá? Nesse momento, perdeu, tá com a turma do Soros, tá com essa turma. Virou traidor. Virou traidor. Aí eu tô falando pra vocês, essa base tá fissurada. Eu não sei quanto tempo esse governo vai durar. Gringa Brasília, perfil de esquerda, sou bloqueado por ela. Mal sabe ela que dá pra ler mesmo sendo bloqueado, né? Pepe Escobar é um dos jornalistas que mais defendeu o Lula no exterior. Agora, ele faz uma análise bem diferente. Aí ela fala aqui, ó, Pepe, tal qual o Coríbico, o Andrew, que eu mostrei pra vocês. Tô mais inteirado da esquerda do que eles. Tem que observar o que a turma de lá tá fazendo, pra gente ver. Tô falando pra vocês, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. O governo não tem nem mais base ideológica. Pessoal, a turma que fez campanha, e pra mim ficar mais claro do que nunca, era aquele jovem que segue o Felipe Neto e tem ódio de Bolsonaro, meu Deus! Mas a turma que realmente acompanha a política, que seja marxista, que tem algum tipo de ideário, né, alguma componente ideológica, que é uma parte muito menor na esquerda do que é na direita, a turma tá vendo o que tá acontecendo. O Dilma não tem base mais de sustentação. Ele traiu o movimento. E é o que eu também falo pra vocês. O Dilma que tá aí é uma mistura de Foro de São Paulo, ainda tem os requisitos, você vê aí na Nicarágua, junto com toda a agenda woke, a agenda SG, a agenda europeia. Olha isso daqui. Tem o Alckmin de vice. O Alckmin tava no evento criticando o Trump e o Brexit. Só que não é uma crítica. Ele tá distorcendo, mentindo, criando mentiras. O Alckmin falou que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos dizendo muro, muro, ninguém entra na América. Mentira. O Trump nunca falou que ninguém entra na América. Mentira, não falou isso. Ele apenas queria conter a onda migratória. Ele
ganhou a eleição por falar, ó, vamos colocar a América em primeiro lugar de novo. Vamos parar de ficar brigando, gastando dinheiro lá fora, com conflitos e tudo mais, né? Começar a fazer um monte de tipo de acordo que nem sabe se vale a pena para a América. Vamos olhar para o interior, para aqueles estados, né, industriais. Vamos olhar para o meio, vamos parar de olhar para Nova York, parar de olhar só para Nova York e Califórnia, né, estados de esquerda. Não, vamos olhar aqui também para o meio, pô, pro redneck. Foi por isso que ele ganhou. Aí depois o Alckmin, ele também critica o Brexit, que é uma tentativa do Reino Unido de reconquistar parte de sua soberania nacional, soberania sobre o seu território. Aí fala, o Reino Unido, se na capital financeira da Europa, sai da União Europeia, ninguém entra na ilha. Mentira, as pessoas continuam podendo entrar na ilha. Para de mentir, Alckmin. Você tem uma questão migratória que não vai resolver com o muro, mas sim fortalecendo organismos multilaterais, ou seja, abrindo mão de sua soberania e deixando a ONU, que é um organismo multilateral, decidir. Esse é o governo que tá aí. Esse é o governo que tá aí. Anti-Brasil. Anti-Brasil. O Dilma tava conversando com o rei Carlos III, Reino Unido, falando de questão climática e proteção do meio ambiente. Quem cai ainda nesse papinho? Olha o que tá aí. Aí imagina, me chamam pra conversar, eu vou. Aí a turma vê que é a direita que tá preocupada com essas questões ambientais, que tá preocupada com a Amazônia, que tá preocupada com a economia. A gente pode não ter um plano de solução. Eu digo, o plano de solução é o seguinte, tu sabe qual é a solução para a reforma tributária? Eu não tenho, não estudei isso daí, não sou economista dessa área. Mas quando você olha assim os princípios e as ideias, cara, a direita só quer que o Brasil dê certo. Estamos furando a bolha. E parece que furar a bolha incomodou muito a turma da esquerda. Mas é isso. Fico por aqui. Vou mandar o vídeo do Lira e mandar o vídeo do Moro passando o pano lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu do canal. Tamo valeu, tem o Pedro na descrição, sempre falo isso. E compartilhe o vídeo. E com fé em Deus, espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. E é isso. Fui, meus amigos.